Olá, pessoas de fé, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo certo e eu espero que por aí também estejam. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Luz, mas pode me chamar só de Luz. Bom, hoje é dia 6 de janeiro e além de ser dia de desmontar a árvore de Natal, hoje também é o dia que os três reis magos chegaram até o menino Jesus. Mas antes de começar a contar essa história, vamos rodar a vinheta. Bom, vamos começar essa história pelo começo. É importante destacar que na Bíblia mesmo não há registro de que foram três reis. Ela cita os homens no plural. E mais tarde, nós deduzimos que eram três pela quantidade de presentes. E até o nome nós que escolhemos para eles: Belchior, Gaspar e Baltazar. Segundo a tradição, Belchior ou Melchior tinha 70 anos, cabelos e barbas brancas e era o mais velho dos três. Baltazar tinha meia idade, cerca de 40 anos. Já Gaspar era o mais jovem, sua idade estava na casa dos 20 e poucos anos. Essas três idades diferentes, além de ser associadas às fases da vida de um homem, também representam a vida humana na comunhão com Jesus. Dizem que cada rei mago vinha de um continente distinto. A tradição reforça essa ideia, incluindo sempre um rei negro no trio. É importante destacar que não há distinção de raça no reino de Deus, mas, para representar a humanidade em sua totalidade, se destaca o homem negro, uma vez que a maioria das obras daquele tempo sempre retrata os homens que conheceram Jesus como homens e mulheres brancos. Mas isso é papo para outro vídeo. Voltando aos reis magos, eles eram três astrólogos e por isso eram chamados de magos. Eles eram religiosos, mas também eram influenciados pela filosofia. Ser ou não ser? Eis a questão. Por isso eram chamados de magos. E quando a Bíblia cita isso, ela não está falando de magia como imaginamos, e sim que esses três eram homens estudiosos, astrólogos e filósofos do Oriente. Mais uma vez, aqui não se tem uma informação clara e direta sobre isso. Porém, a tradição da Igreja enxergou na figura dos magos o Salmo 70, que diz que os reis de Tarsis lhe trarão presentes e os reis da Arábia lhe trarão seus dons. E como os magos levaram presentes, ficou fácil de vincular esse título a eles. A profecia de Isaías também falava sobre reis. As nações se encaminharão à tua luz, e os reis ao brilho da tua aurora. Reis foram citados mais uma vez, reforçando essa ideia. Acredita-se que os magos chegaram até Jesus alguns meses após o nascimento dele, embora em algumas ilustrações que traduzam o encontro, o menino é retratado ainda como um recém-nascido. Porém, essa informação é fácil de ser encontrada na Bíblia, em Mateus capítulo 2, versículo 16, onde diz que o rei Herodes, que queria matar Jesus, mandou que todos os meninos que tinham 2 anos de idade ou menos fossem mortos. Herodes calculou essa idade com base nas informações que recebeu dos astrólogos. Ainda contrariando algumas ilustrações que traduzem a visita, em Mateus capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz: ao entrarem na casa, viram a criancinha com Maria, sua mãe. Isso nos mostra que Jesus já não morava mais em uma manjedoura. Muita gente acredita que foi Deus, mas, analisando algumas passagens bíblicas, percebemos que não foi ele. Em Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2, vemos a seguinte passagem: astrólogos, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém dizendo: onde está aquele que nasceu para ser o rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela quando estávamos no Oriente, e viemos lhe prestar homenagem. Já em Mateus, capítulo 2, versículos do 2 ao 6, vemos que Herodes ficou com medo quando os astrólogos chamaram Jesus de rei dos judeus. Por isso, ele quis saber onde Cristo ia nascer. Quando ele descobriu que o Cristo nasceria em Belém, Herodes enviou os astrólogos até lá para procurar a criança e trazer notícias a ele. Ou seja, foi Herodes quem disse para os astrólogos irem até Belém. A Bíblia diz:
Depois que ouviram o rei, partiram e observaram que a estrela que tinham visto quando estavam no oriente ia adiante deles, até que parou sobre o lugar onde estava a criancinha. Foi o aparecimento dessa estrela que desencadeou coisas que colocaram a vida de Jesus em perigo. Em Mateus capítulo 2, versículo 12, vemos que Deus ordena que os magos não voltem a Herodes. E Herodes, furioso por ter sido enganado, mandou matar todos os meninos com idades de até 2 anos que vivessem em Belém e em cidades próximas. Então, resumidamente, ficou claro que Deus jamais teria enviado uma estrela que resultasse em coisas tão cruéis. Acho que a resposta já ficou clara, mas vamos destrinchar mais um pouquinho. Sabemos que os astrólogos seguiram a estrela não até Belém, mas até Jerusalém, onde o malvado Herodes vivia e governava. Os magos chegaram perguntando sobre o rei dos judeus que havia nascido e reforçaram que vieram seguindo uma estrela. Eu sou o rei da Judéia. Estamos nos referindo a um outro tipo de rei, senhor. De uma criança que está prestes a nascer. Ou até mesmo já nasceu. Herodes ficou agitado com essa informação de um novo rei e juntou sacerdotes e líderes religiosos para saber onde Cristo havia nascido. Com base nas escrituras, eles responderam que a criança nasceu em Belém. Com essa informação, Herodes mandou chamar os magos que chegaram até Jerusalém e, cinicamente, diz para eles irem até Belém, onde Jesus estava, e que assim que encontrassem a criança, voltassem para avisá-lo, pois também queria conhecer o rei. Mas, na verdade, sabemos que ele queria matar Jesus. Depois desse bate-papo com um malvado rei, a estrela passa a guiá-los para o caminho certo e os levam até Jesus. Quando eles entram na casa e encontram Maria com Jesus, eles se curvam e o presenteiam. Depois disso, Deus os avisa através de um sonho para não voltarem até Herodes. Então, eles retornam por outro caminho. Contei anteriormente o que Herodes fez após essa traição. Então, resumindo novamente, a estrela leva os magos até Jerusalém para que Herodes fique sabendo de Jesus e o mate-o. Então, Deus intervém e salva o menino. Ou seja, quem mandou a estrela e quem guiou os magos foi o próprio Satanás. O pequeno Jesus recebeu 3 presentes, e todos têm um significado. O ouro era um objeto reservado aos reis, mas que foi dado como presente para simbolizar que Jesus era o aguardado rei dos judeus. O incenso reforçava que Jesus era digno de adoração, e a mirra foi destinada à eventual morte e sepultamento de Jesus. Então, afinal, por que nós católicos comemoramos o Dia de Reis se foram só uma visita de 3 ou mais homens a uma família? E a resposta é que comemoramos o dia em que Jesus se revelou ao mundo. Os Reis Magos representam todos nós, pessoas que buscam, que caminham, que erram, que duvidam, mas continuam à procura de Jesus. Eles não tinham certeza de tudo. Eles não sabiam exatamente o que iam encontrar, mas foram. E quando chegaram, reconheceram em um menino simples o Rei do mundo. O Dia de Reis nos lembra que a fé não é sobre saber tudo, é sobre caminhar mesmo sem todas as respostas. E talvez assim como os Reis Magos, a gente também esteja em viagem, buscando, esperando, seguindo alguma estrela, mesmo em meio à escuridão. Que a epifania do Senhor nos ajude a reconhecer Jesus nas pequenas coisas, nas visitas simples, nos encontros inesperados. Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo de luz da Irmã Luz.